Fala, meus parentes, tudo 100% com vocês? A aula de hoje é sobre trigonometria do triângulo retângulo. É um dos assuntos mais importantes da matemática, que a gente usa muito na física, principalmente na parte de óptica geométrica. Usa muito, muito mesmo. É importante pra caramba a gente saber isso. A gente usa também plano inclinado, que é assunto lá da primeira série de ensino médio. Tem gente que tem muita facilidade nesse assunto, em contrapartida, tem gente que não consegue visualizar quem é o seno, quem é o cosseno daquele ângulo, quem diabo é a hipotenusa, quem é cateto oposto e adjacente. Para a gente entender primeiro, vamos saber o seguinte. O triângulo retângulo tem dois lados que são perpendiculares entre si, ou seja, forma aqui um ângulo de 90 graus. Olha ele aqui, ó. Esse lado B e C formam entre si 90 graus e eles são chamados de catetos. O outro lado, que é o maior lado do triângulo retângulo, a gente chama de hipotenusa. Vamos adotar esse triângulo retângulo bonitinho aqui do desenho. Ó. A hipotenusa eu vou chamar de A, um cateto é o B, o outro cateto é o C. E eu tenho aqui embaixo o ângulo alfa e lá em cima o ângulo beta. Analisando o ângulo alfa, a hipotenusa fica sendo o A. Olha o ângulo alfa aqui, ó. Se você olhar para o outro lado dele, o lado que está oposto a ele é o cateto oposto, que é o B. E o outro carinha que sobrou aqui embaixo é o cateto adjacente, que é o C. A hipotenusa é o lado A, o cateto oposto ao alfa é o B e o adjacente ao alfa é o C. Como é que eu consigo medir seno, cosseno e tangente de um ângulo? Anota aí no teu caderno. Seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo é coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos analisar esse cara aqui, o alfa. Peguei o vermelhinho, alfa, seno, cateto oposto, B sobre a hipotenusa A. Só alegria. Cosseno, cateto adjacente, C sobre a hipotenusa A. Olha que bonito. Tangente coca. Cateto oposto, ó, tá do outro lado, sobre o cateto adjacente, B sobre C. Tá aqui bonitinho. Ah, professor, então é fácil. Sempre o seno é B sobre A, o cosseno... Não. Isso é porque eu estou analisando o ângulo alfa, esse ângulo aqui de baixo. Quer ver uma coisa? Agora vamos analisar o ângulo beta. A hipotenusa continua sendo A, ele é o maior lado do triângulo. Olha o cateto oposto ao ângulo beta. Olha quem é. É o lado C agora. E o adjacente agora vira o lado B. Diferente lá do outro triângulo. Se você quiser que eu suba, ó, dá um confere. Ó, o do alfa, o cateto oposto é B. Tá vendo? Olha aqui, ó. O cateto oposto ao ângulo alfa é o B. Se a gente descer aqui, ó, o cateto oposto ao beta agora é o C. Então não é para decorar. Ah, o seno é A, é B sobre A. Não é, não. É para analisar. Vamos aqui no ângulo beta. Cateto oposto, C sobre a hipotenusa A. Olha aqui, seno de beta, C sobre A. Cosseno, cateto adjacente, B sobre a hipotenusa A. Olha aqui, ó, cosseno do beta. E a tangente, coca. Cateto oposto, C sobre o cateto adjacente, B. Olha que bonitinho aqui, C sobre B. Mas aí vem esse cara aqui, um tal de Pitágoras, e ele criou uma ideia de um triângulo, um retângulo bonitinho. Ele descobriu que, se eu levar a hipotenusa ao quadrado, eu tenho esse cateto ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado. Tinha uma banda antiga, já até o pessoal faleceu num desastre de avião, chamado Mamonas Assassinas. Eu era extremamente fã desses caras. Eles tinham uma música que eles falavam que descobriu que o quadrado dos catetos a soma dos quadrados dos catetos é igual a π da hipotenusa. Na realidade, a soma dos quadrados dos catetos, ó, cada um cateto ao quadrado, somando o quadrado dos catetos, eu tenho o quadrado da hipotenusa, eu não tenho só a hipotenusa, tá? A música faltou colocar ali um quadrado. Claro que ia perder um pouco da métrica da música, então por isso eles não colocaram. E aí, esse Pitágoras é uma coisa importante sobre ele para a gente entender e guardar na cabeça. Existe um tal de triângulo pitagórico. É o triângulo 3, 4, 5. Um cateto vai ser 3, o outro vai ser 4. E a hipotenusa, o maior lado, 5. Será que é verdade mesmo? Se eu botar esse 3 e esse 4. 3 ao quadrado, 9.
4 ao quadrado, 16. 9 mais 16 dá 25. Vai ficar assim. A ao quadrado igual a 25. O quadrado passa como raiz. Quanto é que é a raiz de 25? 5. Deu certinho, ó. 3, 4, 5. E o que é mais interessante, se eu multiplicar todo mundo pelo mesmo valor, os catetos aqui, por exemplo, multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Olha, se esse cateto for 6, esse for 8, adivinha quanto é que é a hipotenusa? Aí vou fazer aqui. Não, doido, vai no pitagórico. 3, 4, 5. Se eu multipliquei por 2 esse, multipliquei por 2 esse, multiplica por 2 esse. A hipotenusa aqui, então, vai ficar vezes 2 dá quanto? Adivinha? 10. 6, 8, 10. Também mantém a proporção de um triângulo pitagórico e evita que você fique fazendo muita conta na hora da prova. Cuidado! Pode ser que o cara coloque assim, ó. Esse cateto é 6, a hipotenusa é 8. Aí o cara, pô, 6, 8, a outra é 10. Não pode, a hipotenusa sempre é o maior lado. Cuidado com isso, preste atenção na hora de fazer questõezinhas. Agora vamos fazer um exercício aí pra gente ficar ninja nesse assunto.